Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso 7º episódio do programa Sustentabilidade da Alma. 7 é um número cabalístico, né não? 7 dias da semana, os nossos setênios, os 7 chakras. E como nada é por acaso, no episódio de hoje eu trago para a pauta uma questão fundamental: relacionamentos sustentáveis. Porque a vida, ela está pautada nos relacionamentos. Nós somos seres relacionais. Vivemos em conexão porque somos, por natureza, isso, relacionais. Bom, nós não somos os únicos seres relacionais. Muitos outros animais, eles têm vidas sociais complexas e também dependem de relacionamentos para sobreviver, se desenvolver e até para encontrar bem-estar, que nem a gente. Mas nós somos os únicos que pensamos sobre os relacionamentos de uma forma filosófica e simbólica, que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora. Bom, eu sempre gosto de trazer para as minhas questões, sempre quando eu estudo, leio, eu busco a origem das palavras, porque normalmente ela traduz o que eu preciso, sabe? Então vamos a isso. Sustentável tem origem no latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Bom, eu acho que traduz bem o nosso tema de hoje, né? E o que vem acontecendo com os relacionamentos que tem seguido super à margem do sustentável? Pois é, a forma como nos conectamos com os outros é um dos maiores termômetros da nossa própria energia, se ela está boa ou não. E como a gente já sabe que a única pessoa que a gente consegue mudar nesse mundo somos nós mesmos, então o padrão das nossas relações está diretamente ligado ao nosso próprio padrão. É isso aí, porque normalmente a gente atrai o que a gente vibra. E se acontece, comigo já aconteceu várias vezes e acontece muito, da gente estar em lugares ou grupos de pessoas que não estão vibrando na mesma frequência que a gente, e não está dentro, a energia que está no espaço, a energia que está com a pessoa, não é exatamente a que eu costumo dizer, orna com a gente. Então, não quer dizer que a minha ou a sua frequência, a sua energia seja melhor do que a do outro, só quer dizer que isso não combina. E aí vem a sua decisão, né? A decisão de quê? De seguir o tal protocolo que a gente vai falar no decorrer dessa nossa conversa. Porque todo e qualquer tipo de relacionamento interpessoal, ele pode nutrir ou drenar a nossa energia. Aquela coisa, né? Você chega num lugar, sente aquele incômodo, um peso, tipo durante um encontro de trabalho pessoal, ou um espaço em que você vai participar de algum evento, alguma coisa, e aí te faz sentir aquele cansaço, irritação, né? E você nem sabe o porquê. Às vezes, a pessoa que está ali com você nem foi grosseira, mas algo ali te desconectou de você mesmo. De novo, a marca registrada da Soraya não ornou. No caso, foi a energia. Quando você começa a se observar, prestar atenção nessas sensações, você vai entendendo que o que te afeta, o que te invade, e onde você precisa fazer, sabe o quê? Colocar limite. Limite que façam sentido com a sua energia, com a sua própria frequência, porque a energia, ela é definidora. E já entrou assim em algum lugar que te deu aquela sensação de paz? Não tem nada melhor, né? A gente se sente acolhida do nada. Também tem o contrário, né? Mas quando você se sente acolhida, é uma sensação muito boa e muitas vezes você não sabe de onde veio essa sensação. É a energia, a vibração do lugar, não é? Mas tem aqueles que é o contrário, né? Que dá vontade de você sair correndo. E não quer dizer que ali tenha nada de mal que deponha contra, mas a energia é sua e aí pode acontecer de não dar certo. E o que você vai fazer? Eu acho que o que é possível. Às vezes a gente consegue sair dali correndo, às vezes não. E se a gente não consegue, a gente precisa fazer o quê? Bom, primeiro, conhecer essas sensações e reconhecer que elas existem pra gente. E aí depois você vai poder evitar. Bom, né?
Eu já passei por uma situação muito peculiar, sabe? Foi muito difícil, porque não foi com nenhum estranho, foi com uma pessoa amiga. Mas é isso, a energia do outro é um problema dele e eu não tenho como interferir. Quando eu me dei conta, eu dei meu jeito, eu criei as minhas barreiras de contenção. E lógico que foi através do Reiki, né? Porque é a minha forma de me proteger. Mas eu também me determinei que nunca mais iria me colocar naquela situação. E isso é o tal do autoconhecimento que liberta, que salva a gente de qualquer roubada. E o reconhecimento da minha limitação em relação ao outro, que eu não tenho como mudar, e o meu direito de escolha foram fundamentais para eu poder entender que assim, ok, não tem por que eu me expor a isso. Eu não perdi a amizade, não. Eu só mudei a forma de me relacionar e de olhar para essa amizade. E defini um outro espaço para ocupar na minha vida. Ou seja, eu defini limites de segurança emocional para mim. E reafirmo que não é fácil, tá? Mas é determinante para a sustentabilidade da minha alma. E o curioso hoje é que estamos vivendo uma época marcada por várias conexões muito rápidas, não é? O mundo nas nossas mãos. Mas talvez a verdadeira conexão, não está na nossa mão. São tantas cobranças emocionais, tantos estímulos, excesso de estímulos, né? E os filtros que tomaram conta da vida, principalmente nas mídias sociais, que cada dia apontam para um adoecimento maior da nossa sociedade. Com esse cenário, os relacionamentos interpessoais, que deveriam ser fonte de nutrição emocional, muitas vezes se tornam fontes de desgaste, de conflitos, de exaustão. Mas eu acho importante ressaltar que, por vezes, o incômodo que a gente sente também pode vir de uma idealização nossa sobre o outro. A gente mesmo olha para o outro com os filtros das nossas lentes, aquela que nós escolhemos usar, ou inventamos, né? Nossa, eu vejo muito isso. As pessoas têm opiniões formadas sobre o outro e externam com tanta certeza que é de assustar. E, de fato, na maioria das vezes, são rótulos definidos sem base, sem profundidade, sem conhecimento. E, normalmente, o definidor do rótulo não está sabendo muito bem quem ele próprio é. A prática do cancelamento que hoje a gente vê acontecer, só porque o outro comunga outro tipo de pensamento ou atitude diferente da nossa, cara, a questão é, eu tenho a possibilidade de escolha, não é? Portanto, eu não me proponho a estar em discussões dessa ordem, em apoiar conflitos ou outra situação que eu não tenho nenhuma gestão sobre a situação. Eu só tenho gestão sobre a minha, então eu faço as minhas escolhas. Seja em que tipo de relação for, é preciso estar atento para não exigir traços de perfeição e respostas do outro que a gente mesmo nem tem. É aquela máxima, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Por isso, gente, falar sobre a sustentabilidade da alma é refletir sobre como podemos preservar a nossa energia vital, cultivar relações saudáveis e manter nosso bem-estar emocional diante das exigências do convívio humano. E quando a gente aprende a preservar a nossa energia, a gente também aprende a respeitar a energia do outro. Bom, voltando aqui às nossas análises. Dentro do contexto, o que pode ser um relacionamento saudável ou não? Basicamente, sem a gente considerar as questões que envolvem problemas neurológicos e tal, no nosso dia a dia, a gente pode considerar que o ponto principal entre ser ou não saudável é o fluxo da energia. Em uma relação sustentável, a energia ela se expande. Em uma relação tóxica, ela é drenada. Um ótimo escudo de proteção para a nossa energia contra relacionamentos que não são saudáveis é aprender a dizer não, mas com amor, e estabelecer limites. E a gente só consegue fazer isso de que forma? Com autoconhecimento. E a gente conseguir perguntar, o que me faz bem de verdade? E o que me desequilibra? Por que eu estou aceitando menos do que eu mereço? E lembrar sempre, nem todo cansaço vem do que você está fazendo. Às vezes vem de com quem você está.
Você consegue, nessa situação toda, reparar que a gente cai no mesmo ponto? O autoconhecimento é sempre ele, né? De novo, aquele que salva e liberta. Sim, porque eu só consigo responder essas perguntas se eu me conhecer. Não dá para fugir, tudo depende de quanto a gente se propõe a sair do automático e descobrir a nossa essência, aquilo que nos faz bem, não é? É perceber, por exemplo, que certas conversas num grupo de trabalho ou entre amigos te deixam ansioso, ansiosa e que talvez seja necessário até silenciar a notificação dessas pessoas ou se posicionar de forma mais clara para definir o tal limite saudável para você. A partir do momento que a gente se conhece, então, fica tudo mais fácil. Até a gente consegue praticar a tal escuta ativa, que é ouvir sem julgamento, sem absorver as dores do outro. A gente consegue investir em trocas que sejam recíprocas, e então elas são energizantes. Mas falar de autoconhecimento requer disposição, viu, gente? Disposição para seguir até o final da linha se conhecendo, se reconhecendo. Tudo faz parte do processo da nossa jornada. Eu não acho simples essa proposta do autoconhecimento, não. Eu venho fazendo há tempos e eu diria que é desafiadora. Eu trago sempre para a nossa discussão o fato de que, segundo Bob Hoffman, nós, humanos, somos compostos por 4 inteligências. E isso faz total diferença nesse processo do autoconhecimento. São elas: físico, mental, emocional e espiritual. No caso, cada uma delas possui igual importância entre si, e nós só conseguimos o equilíbrio quando integralizamos as 4. Mas claro, cada uma delas tem suas características, e no caso do nosso tema relacionamento sustentável, as características que mais se relacionam são os da inteligência emocional e da inteligência espiritual, que a gente vai comentar aqui embaixo. Mas eu vou falar de todas as outras um pouquinho também. Por quê? Porque tudo parte da integralização das 4. Mas vamos a isso. A inteligência emocional é um conceito super simples na teoria, mas poderosíssimo na prática, porque é basicamente a nossa capacidade de reconhecer, de entender e lidar com as nossas próprias emoções e também com as emoções dos outros. E de reconhecer que o que é do outro, não tenho nenhum controle. É como se fosse uma ecologia interna. Se você cuida bem do que sente, evita que pequenos desastres emocionais se tornem grandes enchentes dentro de você e que transborde e até invada e chegue a afetar quem está ao seu redor e até com uma certa distância. Mas é bom lembrar sobre as nossas emoções. As nossas emoções, elas são muito importantes. Elas precisam ser olhadas, elas precisam ser acarinhadas e aí elas passam a fazer um trabalho muito positivo para a gente. Na década de 90, Daniel Goleman, um psicólogo que popularizou esse termo da inteligência emocional através do livro dele, ele se apoia em 5 pilares. Autoconhecimento, que é você saber o que você está sentindo e por que você está sentindo. O autocontrole, que é quando você consegue segurar sua onda, mesmo quando as emoções estão à flor da pele. E é isso, a emoção é uma coisa boa, mas se a gente não consegue ter autocontrole, a gente perde a mão, não é? Motivação, que é aquela força interna que te move, mesmo naqueles dias difíceis que você fala assim, Senhor, como é que eu vou passar o dia? Então, motivação, ela é que dá o gás. Empatia, se colocar no lugar do outro de verdade. Eu aqui tenho as minhas questões, eu acho que é impossível a gente se colocar no lugar do outro, mas eu acho super possível a gente acolher o outro. E a habilidade social, que é saber se comunicar e se relacionar de forma saudável, que é o nosso tema. A emoção, ela é uma mistura que, se a gente não entender, como eu falei, pode trazer grandes problemas. Mas se a gente aprender a lidar, ela pode virar um tipo, sabe de quê? Tipo assim, um adubo emocional, sabe? Algo fértil. E a inteligência emocional,
ela é uma sustentabilidade interna. Quando você aprende a lidar com o que você sente, você consome menos energia, porque você não vai entrar em conflitos, você vai escolher suas brigas, você evita desgaste desnecessário e você se torna muito mais resiliente. Bom, trazendo para o nosso tema relacionamento sustentável, a inteligência emocional, ela permite que a gente reconheça e consiga até nomear as nossas emoções e a dos outros também. Fica tudo muito mais claro para a gente. Até a comunicação dos nossos sentimentos, melhora muito. E o estabelecimento dos tais limites, aí a gente consegue fazer com muita clareza. A possibilidade da gente ser mais empático e uma coisa muito boa também, que é a gente não reagir por impulso, mas sim dar aquele tempinho e agir com consciência de quem sabe o que está fazendo. Porque assim, um relacionamento só é sustentável se existe essa maturidade emocional dos dois lados. Porque independente se é um relacionamento afetivo ou de trabalho, temos duas partes. É bom a gente lembrar, 50% para cada lado fica muito boa a conta. A inteligência emocional ela é indispensável na sustentação dos tais vínculos saudáveis. Bom, temos também a inteligência espiritual, que é a dimensão que dá propósito à nossa vida, sentido e valor profundo ao vínculo. Ela permite que a gente se conecte com o outro para além daquelas máscaras, aqueles filtros que a gente vê e, assim, acima dos papéis. Ela nos permite agir com ética e integridade. Ela nos permite sustentar relações por escolha, não por dependência e necessidade. Ela nos permite cultivar o amor como um ato consciente, não como necessidade. Essa inteligência linda espiritual, ela nos ajuda a responder várias perguntas. Tipo, por que eu estou nesse relacionamento, hein? O que esse vínculo está trazendo para mim e o que eu, com esse vínculo, estou oferecendo para o outro? Essa é a grande oportunidade da gente, ao se conhecer, conseguir identificar o que aquele relacionamento agrega e o que você agrega a ele. Mas, de novo, se a gente não estiver imbuído do espírito do autoconhecimento, a gente pode responder errado. Por isso, é sempre bom a calma e o equilíbrio emocional para conseguir analisar de forma mais honesta possível. Eu considero hoje que a inteligência espiritual continua sendo negligenciada, sabe? E mascarada, porque, na verdade, foi dado um rótulo para ela de religião, e que ela está ligada à religião, e não é verdade. A inteligência espiritual, ela é inerente a todos nós, e não guarda nenhuma relação com religião. Ela é a nossa conexão com o universo, aquela constatação de que sim, nós somos únicos, mas nós fazemos parte do todo, do universo, totalmente conectado. E hoje a própria ciência chancela essa questão de várias formas, mas eu gosto de trazer o Marcelo Gleiser, físico e cientista, e ele diz o seguinte: não existe incompatibilidade entre a ciência e uma vida espiritual. Veja a natureza sem a presença de alguma entidade ou etnidades sobrenaturais. Por outro lado, vejo o homem perante grandiosidade do universo com muita humildade e um senso de conexão que só posso chamar de espiritual. Legal, não é? Bom, mas nós temos as outras inteligências, como a inteligência intelectual. Ela é super importante também, especialmente para a gente resolver aqueles conflitos de forma mais lógica, de comunicar ideias com mais clareza e de refletir sobre padrões de comportamento e aprender, sabe, a crescer com o outro. Mas ela sozinha, sem a emocional e espiritual, pode gerar aquela relação mais fria, mais calculista, mais racional. E nós temos a inteligência física, que está no nosso corpo, na presença, na intuição sensorial. Ela permite que a gente perceba as tensões, limites, desconfortos físicos nas interações. A gente consegue sentir o impacto do outro no nosso corpo através de um abraço, aquele que acalma, ou aquela presença que pesa, não é? A gente consegue expressar afeto de forma não verbal.
ajuda a perceber quando um vínculo é saudável ou tóxico, antes mesmo de conseguir explicar racionalmente. Acho que dá para a gente concluir que um relacionamento sustentável, ele nasce quando as nossas 4 inteligências estão integralizadas. Aí a gente fica mais preparado para fazer as melhores escolhas e para poder compatibilizar as nossas energias, não é? Mas é pela inteligência emocional que a ponte entre eu e o outro se torna transitável. É pela inteligência espiritual que essa ponte ganha direção, profundidade e propósito. Porque sustentar um vínculo não é só sobre sentir, é sobre sentir, mas com consciência. É sobre agir com verdade. É sobre permanecer com integridade. Sustentar um relacionamento não é sobre fazer durar, é sobre fazer sentido. É possível, sim, construir vínculos que não se esgotem, que não adoeçam, mas que nutrem, que respeitam, que florescem. E eu não poderia deixar de trazer para a nossa conversa o olhar filosófico sobre o nosso tema do episódio de hoje, porque sustentabilidade relacional é como um ecossistema emocional, não é? Precisa de equilíbrio, de consciência, tempo e cuidado. Porque um relacionamento sustentável não é isento de conflitos, não. Mas aí a gente tem que saber como atravessá-los, sem destruir o vínculo. E a filosofia, ela tem muito a dizer sobre isso. Por exemplo, Aristóteles, ele considera que a amizade verdadeira é construída na virtude, ou seja, ela nasce quando o outro é amado pelo que ele é, não pelo que ele oferece. Relações assim, elas têm raízes fortes. Aí, uma raiz forte de uma árvore não permite que ela se abale com o menor vento. Ele via o ser humano como um porco-espinho. Quem é que pensava isso, gente? O Schopenhauer, ele via o ser humano como um porco-espinho emocional. Engraçado, né? A gente quer se aproximar, mas às vezes se fere no toque. Resultado? Vivemos entre a distância segura e o desejo de calor e afeto. Um lembrete de que todo afeto precisa de espaço e cuidado. Já Simone de Beauvoir, ela questionava relações onde um domina e o outro desaparece. O verdadeiro amor, segundo ela, só existe entre seres livres. Autonomia e afeto não são opostos, são parceiros. E eu acho que isso vale para a relação de verdadeiro amor, seja ela afetiva, familiar, de trabalho, de amizade, sempre. Bom, eu não podia deixar de trazer uma meditação do grande estoico Marco Aurélio, né? E aí eu escolhi essa daqui, é do livro 2, tá? Logo ao despertar, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Elas são assim porque não conhecem o bem nem o mal. Mas eu, que vi a beleza do bem e a feiura do mal, sei que aquele que faz o mal é meu parente. Não no sentido do sangue ou nascimento, mas como um ser racional que compartilha da mesma centelha divina. Por isso, não posso ser prejudicado por nenhum deles, pois nenhum me forçará a praticar o mal. Também não posso me zangar com meu parente, nem odiá-lo, pois nascemos para cooperar, como os pés, como as mãos, as pálpebras, as fileiras de dentes superiores e inferiores. Agir contra o outro é, portanto, contrário à natureza. Eu acho assim que Marco Aurélio nos convida com essa meditação a aceitar as nossas falhas e as falhas dos outros, ou seja, as falhas humanas, como parte da existência. Ele lembra que todos erram por ignorância e que a melhor resposta a isso não é a raiva ou o isolamento, mas a compreensão e a cooperação. Em outras palavras, relacionamentos sustentáveis se constroem com empatia, reconhecer que os outros também erram, autocontrole moral,
não retribuir o mal com o mal, compreensão do bem comum, viver em harmonia como partes de um todo. Então, relacionamento sustentável não é sobre durar, é sobre crescer de forma saudável, sem esgotar as partes envolvidas. Um relacionamento sustentável é aquele onde existe troca justa de afeto, de escuta mútua, espaço para crescer, mas também para errar. E isso só é possível quando cada pessoa se responsabiliza pela sua própria energia emocional. Quando você entende o que você sente, você não cobra que o outro adivinhe. Quando você cuida do que carrega, você não pesa no colo de ninguém. Então, acho que a gente pode considerar que a inteligência emocional funcione como um mapa para orientar as nossas escolhas, para a gente não se perder nos caminhos internos e externos. A energia emocional, ela funciona como combustível, que gera o movimento, a conexão e a presença verdadeira. E os relacionamentos sustentáveis são o destino de uma boa escolha, com energia suficiente para criar vínculos onde ninguém precisa se anular e todos têm espaço para crescer, respeitar e florescer juntos. Acho que a gente fecha com as inteligências, as 4, e com a ideia filosófica sobre o nosso tema. Mas tudo isso parece meio utópico, né? Talvez até seja, mas é possível. A gente só precisa querer reconhecer que o tal movimento é nosso, depende da gente. E às vezes a gente fala assim, tá bom, mas o meu movimento é mínimo, não vai fazer diferença nenhuma. Faz sim. Faz para você, faz para quem tá no seu entorno, e é como jogar aquela pedrinha na água e ela vai fazendo aquela ondinha, vai reverberando. É tipo isso. Eu posso dizer por experiência própria que é possível, sabe? Mas é muito desafiador mesmo. Eu venho conseguindo melhorar diariamente esse meu olhar para os meus relacionamentos e tenho feito isso praticando diariamente o Reiki, como uma terapia para mim. Eu faço diariamente o Reiki como autocuidado e aí eu consigo sentir a diferença enorme na qualidade das minhas relações. Não quer dizer que eu acerte o tempo inteiro, não. Mas eu não desisto, não. Eu não desisto de acertar. Essa é a diferença. Porque assim, o Reiki, essa energia maravilhosa, ela está disponível aí no universo e precisa só que a gente canalize, né? E ela proporciona para mim uma possibilidade incrível de integralização das minhas 4 inteligências. E ela desbloqueia, esse o papel mais interessante. Essa energia, ela desbloqueia os meus chakras, o de todo mundo, né? Que são como estações de energia, que estão espalhados pelo corpo e que recebem, processam e distribuem energia vital. Então o Reiki é, sem dúvida nenhuma, uma grande possibilidade para essa minha jornada em busca da sustentabilidade da minha alma. Eu digo busca porque, assim, a única coisa que a gente conhece no mundo é a impermanência, né? A impermanência da vida. E por isso, diariamente, eu entendo que eu deva dar outros passos, e como diz os 5 princípios do Reiki, só por hoje. Então, por isso, é um processo diário de crescimento e de busca total da minha integralização enquanto ser humano, das minhas 4 inteligências, me dando condição de escolha, me dando possibilidade de autoconhecimento, aquele que faz o quê? Que salva a gente. Então, só para recapitular, relacionamentos sustentáveis são sobre o equilíbrio entre dar e receber. O seu primeiro relacionamento é com você. Cuida dele muito bem e o resto se ajusta. Bom, cuidando aqui das nossas energias de relacionamentos, eu vou passar aqui algumas coisas que eu acho do dia a dia que podem fazer sentido para vocês. Primeira coisa que eu acho que é necessário, como eu escolho o Reiki, é você escolher o que você vai praticar para o seu autocuidado, que tipo de ferramenta você vai escolher para poder te ajudar. Bom, e aí você tem que praticar. Praticar o quê? Sair do automático nas suas respostas. Sabe quando alguém te fala algo que te irrita e você já quer rebater no impulso? É tipo isso.
a gente precisa pensar nessa resposta. É cuidar da energia da gente antes de reagir, para não transformar pequenos conflitos em grandes batalhas. É a gente conseguir dizer não sem culpa. Tipo, um amigo te chama para resolver algo urgente num dia que você está super esgotado e cheio de coisa. Você pode dizer, olha, hoje eu realmente preciso descansar, mas posso te ajudar amanhã cedo. Quando você cuida da sua energia física e emocional, está respeitando aqueles limites, os seus limites. E aí você evita o seu desgaste. O que a longo prazo, quando a gente se desgasta muito, não dá para a gente ter uma relação saudável. Observar antes de absorver. Num grupo, principalmente de trabalho, que eu acho que isso é muito importante, alguém está sempre de mau humor. Reclama, critica, solta indireta. Em vez de você entrar na mesma vibração ou levar para o lado pessoal, você pode pensar, isso é sobre ele, não sobre mim, não tenho nada com isso. Isso é cuidar da sua energia emocional como um filtro. Você escolhe o que entra e o que não entra no seu campo emocional. As tais pausas emocionais, eu achava que isso era impossível de fazer, né? Mas assim, você teve uma briga com alguém próximo? Antes de continuar discutindo, diga, preciso de um tempo para organizar o que estou sentindo. A gente pode conversar com mais calma daqui a pouco. Só essa pausa já ajuda muito. Mas se você conseguir tirar de você aquela energia que você estava sentindo de agressão, olha, dá muito resultado. Assim, você regula a temperatura emocional da conversa. Pausar não é fugir, não. É se cuidar e cuidar do outro, para não dar situação ruim. Comunicar sentimentos em vez de acusações. Ao invés de você dizer assim, você nunca me escuta, tente assim. Olha, quando eu falo e você está no celular, eu me sinto ignorada. Isso eu não gosto. Pode ser mais fácil, ou não, mas a gente vai descobrindo, né? Porque isso muda o tom da energia do diálogo. Você vai se adaptando a conversar e o outro se adaptando a conversar com você de uma forma mais fluida. E aí, a conversa sai da defesa e vai para a conexão. Olha, tem muita coisa que a gente pode fazer, entre elas ser gentil, mesmo quando não precisa. Às vezes, cuidar da sua energia também é escolher espalhar uma boa energia. É mandar uma mensagem carinhosa do nada, agradecer com presença, ouvir com atenção. Isso gera relacionamentos sustentáveis, sim, porque cria um solo afetivo fértil, onde o afeto é cultivado, não cobrado. Gente, assim eu tô finalizando aqui esse episódio, mas assim com dificuldade, porque dá vontade de ficar conversando muito, né? E esse 7º episódio, ele tá trazendo um movimento bem especial, porque a gente já falou de vários outros temas durante essa nossa jornada, não é? E eu espero que vocês tenham gostado, agradeço aí a companhia, espero que vocês aproveitem essa conversa e essas dicas e que vocês estejam comigo no nosso próximo episódio. Até!